A palavra de Deus ainda nos diz isso. Tem muita gente que no último instante vai querer sair correndo para ir buscar Deus e aí acabou, não deu mais tempo. E o texto que eu trouxe, que eu fui buscar do Senhor, ele distingue bem entre essas palavras que se dá de entusiasmo, de vibrantes, de um ano novo intenso, poderoso, cheio de contentamento, cheio de alegrias. E o texto faz diferença entre aqueles que já semearam tudo isso e aqueles que não semearam. Nós estamos vivendo dias agora em que vai ficar muito claro a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Estamos vivendo esses dias agora. Então eu convido você que trouxe a Bíblia a ligar a sua Bíblia, amém? Que a gente agora já não mais abre a Bíblia, mas a gente liga ela, amém? Mas eu vou deixar a minha Bíblia de ligar aqui em cima e vou no papel. Em Joel, capítulo 2. E Joel, capítulo 2, gente, é um texto que tem sido profetizado sobre o Brasil já há 20 anos. Tuas eiras se encherão de trigo, seus lagares se encherão de mosto. Isso é coisa boa, viu? Estou falando grego aqui, mas é coisa boa. E é daqui de Joel 2 que eu quero abençoar a tua vida, mas eu gostaria muito que todo mundo recebesse a bênção e vivesse a bênção, e não apenas alguns. Talvez você, durante a tua vida, já olhou situações de pessoas e disse, caramba, mas esse cara nasceu virado para a lua. Tudo de bom. E olha só, e que é tudo fácil. E aconteceu com ele, e aconteceu de novo, e de novo. E eu aqui, ralando. Talvez você já tenha pensado isso nos dias da tua vida. O texto deixa bem claro, a gente vai abordar uma situação em que o ano que vem vai ser muito maravilhoso, viu? Vai ser bendito, vai ser poderoso para alguns de nós. E para os outros, pastor, não dá para estender isso para todo mundo? Olha, eu vou te dizer, Deus quer que todo mundo se dê bem. O texto que a gente lê da palavra de Deus, ele infere que Deus quer que todo mundo se dê bem. Mas então todo mundo vai se dar bem? Não vai. Nem todo mundo se dá bem. Alguns sim, outros não. Isso depende muito do nosso coração e também depende da nação aonde a gente está vivendo. Porque Deus vai julgar as nações, vai julgar o Brasil. E o Brasil parece que está tomando jeito, viu? E se o Brasil tomar jeito, aqueles entre nós que tomarem jeito, vão se dar super bem no Brasil. Mas que jeito é esse, pastor? Vamos ler o texto. Estamos lá em Joel 2, eu vou ler 12 em diante. 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. É assim que nós estamos aqui hoje, em assembleia solene. Congregai o povo, é assim que nós estamos aqui. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio ou à vergonha, para que as nações façam escárnio dele,
Por que hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Gente, vocês estão quietos. Isso porque isso daqui é uma igreja pentecostal. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, Jesus. Essa convocação, essa congregação, essa santificação que lemos, esse choro, esse pranto, esse clamor, esses jejuns, nós fizemos. E agora, no dia 12/12, estivemos em Brasília, alguns acompanharam, 300 apóstolos estiveram para um ato deste tipo. E o nosso ato começou no dia 11, na quarta-feira, 11 de dezembro, às 11 horas da noite, numa igreja, com 300 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres reunidos, para que a gente chorasse e se derramasse. Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Não rejeita. Deus rejeita um coração que se acha altivo, soberbo, que anda sozinho, que não o busca, que vive a vida como se Deus não existisse ou não tivesse nem aí contigo. Mas nós fomos à igreja para um culto que demorou 2 horas. E ali, como apóstolos da nação, a gente berrou, chorou, gritou, gemeu pelo Brasil. Depois dali, à 1h15 da manhã, depois do nosso culto, já era o dia 12/12. Foi o dia que Deus mandou a gente fazer um ato profético no Supremo Tribunal Federal. E nós fomos. Eu não posso hoje contar a história de Gideão para vocês aqui, mas Deus convocou Gideão para libertar Israel da mão dos seus inimigos que o assolavam. E aí um monte de gente se reuniu. E daqueles milhares, 30 mil, baixou para 20 mil, baixou para um monte, depois baixou para 1000, até que sobraram 300, que eram os que estavam em condições de ser valentes, para junto com Gideão livrar a nação da mão dos inimigos. 300. Depois de uma peneira muito grande, 300 estavam aptos aos olhos de Deus para irem livrar Israel. Mas o exército do inimigo era de milhares, dezenas de milhares. E em vez de Deus eleger dezenas de milhares do exército de Israel, Ele escolheu só 300. E disse para eles, vocês vão com uma botija de barro, dentro vocês colocam uma lâmpada, e vocês vão com uma trombeta, com um shofar, é aquela trombeta de chifre de carneiro. O que nós fizemos? Nós fomos para a frente do Supremo Tribunal Federal, 300 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e com um carro de som, todos com uma tocha na mão, 300 tochas, todos com um shofar, 300 shofares, todos com um vaso de barro, e a ordem do apóstolo que estava dirigindo, nós fizemos como Gideão fez na Bíblia. E o que Deus disse a Gideão para fazer era, você quebra o vaso, toca a trombeta, acende a tocha, ninguém vai precisar levantar uma espada e vocês vão me louvar e vocês vão ver o grande livramento que Deus vai vencer a batalha, porque o inimigo é grande e vocês não dariam conta. Então, façam conforme eu fiz, conforme eu disse. E aí nós quebramos o vaso, levantamos as nossas tochas, sopramos o nosso shofar e fizemos isso que eu li para vocês aqui. Primeiro com contrição de coração, com pedido de perdão pela nação inteira. E depois com brado, com uma dependência de Deus para que o Brasil seja consertado, para que São Paulo seja consertado, para que aqueles que querem uma vida consertada em 2020 tenham a possibilidade.
fizemos isso. Saímos de lá da frente do Supremo Tribunal Federal às 3h30. Ninguém dormiu, porque você chega em casa depois daquela coisa toda, com o coração a 220 e não dorme. Essa etapa nós cumprimos, para você, fazendo a sua opção particular, desfrutar de todo o bem que Deus vai derramar sobre o Brasil. Porque Deus ama Israel. E nós somos o Israel de Deus. Se você mexer as letrinhas de Brasil e Israel, você vai ver que Brasil é Israel B. Israel B de bola. Muda as letras que você vai ver que chega lá, muda o Israel, troca para cá, só falta o B, que é o Israel B. Nós. E eu não sei quantos já ouviram isso, mas Deus ama o seu povo, o seu Israel. E nós, que não nascemos em Jerusalém, nascemos no Brasil, nós fomos feitos o Israel de Deus. Eu e você, somos o Israel de Deus. Todos nós, em Cristo, somos co-herdeiros das mesmas promessas que Deus tem para Israel. Em Cristo, nós herdamos as bênçãos de Abraão. Somos co-herdeiros em Cristo das promessas que Deus fez a Abraão e ao povo de Israel. Nós somos participantes de Israel. Nós fomos, a palavra declara, enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. Nós, sendo oliveira brava, que não dava fruto, nós, todos os gentios do planeta, todas as outras nações, sejam os vikings, sejam os argentinos e outros malucos, até os brasileiros, foram enxertados na oliveira verdadeira, que é o Israel de Deus. E nós somos participantes disso. Ele nos trata como Israel, e quando ele fala das bênçãos a respeito de Israel, diz respeito a mim e a você. Brasil é Israel de Deus. Deus tem muito povo nessa nação. Mas nós fomos arrastados de Jerusalém e de Israel e levados para Roma. Sabe o que Deus está fazendo agora? Está devolvendo aqueles que são seus para Israel. Vamos continuar lendo aqui, você vai entender melhor. Versículo 18. E lá vem bênção para 2020, amém? Vem bênção para 2020 porque nós temos orado, clamado, gritado e chorado lá em Brasília, para que as bênçãos saiam do governo federal, estadual, municipal e entrem na tua casa, na tua conta, no teu trabalho, no teu emprego, no teu estudo, na tua vida. As coisas que acontecem a nível macro vão se manifestar em grandes bênçãos na vida individual de cada um aqui, de alguns. E você está aqui hoje para ouvir isso, para você ser um algum. Mas eu não sou algum, eu sou eu. Tomara que Deus, olhando para você, encontre alguém cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. 2020, aqueles cujo coração é totalmente dele, vão se encher disso que eu vou ler. Presta atenção. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Que povo? Levanta a mão. De mim. Diga, de mim. Se compadeceu de mim. Eu sou o Israel de Deus. Eu sou o povo de Deus, o povo eleito. É de mim que ele está falando. E ele se mostrou zeloso. Zeloso. A palavra zeloso na Bíblia tem alguns significados. É cuidadoso, mas além disso é ciumento. Zelos, provocar zelos, quer dizer levar Deus ao ciúme. Ele se enciumou da gente e zela por nós, tem cuidado de nós.
Talvez alguns de vocês estejam aqui hoje porque alguém tem ciúme de você, no bom sentido, que é assim: te ama, te ama, te ama, ama tanto que te trouxe aqui arrastado. Deus é assim, a gente foge dele, mas ele tem ciúme da gente, e quando ele mostra zelo, cuidado, ciúme, ele vai te buscar. Ele vai te buscar e chora na tua frente, para você entender o amor dele por você. Ele, Deus, chora na minha frente, quando eu não compareço, de ciúme. O Senhor se mostrou zeloso pela sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal. Diga para o teu vizinho, você vai comer muito cereal. E vinho, diga para ele, e vinho. E azeite, diga para ele, e azeite. E deles sereis fartos. Diga para o teu vizinho, cuidado, senão você vai engordar. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, quer dizer, a desonra, a vergonha, opróbrio, desonra, vergonha. Não vos entregarei mais a desonra e a vergonha. Pergunta para o teu vizinho, você já passou vergonha? Você já ficou vermelho? Você já corou, daquelas que todo mundo viu que você corou? E deu aquele... Você já ficou com o estômago gelado alguma vez? Né? Que te pegaram no flagra, em alguma situação muito desconfortável. Talvez você nem tendo culpa no cartório, acabou passando por uma vergonha horrorosa, sem culpa nenhuma no cartório. Você foi vítima, mas, mesmo assim, muita vergonha. Desonra. Desonrado pelo Serasa. Lá sei eu por quem. Serasa é uma fonte de grande desonra. 65 milhões de brasileiros têm o nome lá. É complicado. Diga para o teu vizinho, teu nome é mais do que o Serasa. Diga para o teu vizinho, você é mais que o teu CPF. Você, aos olhos de Deus, vale mais que o teu CPF. Você não é um CPF. Isso é o que Deus está falando para nós. Tem alguns aqui que, a exemplo do Brasil, vão viver um 2020 honrado, sem vergonha, sem passar por vergonha. Versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Comigo aqui, ó. Oh, glória! Esse grande exército que ele está falando aqui, que ele vai lançar, o exército que veio do norte, sabe do que é esse exército? Gafanhotos. O Deus que falava com Israel, ele sempre produzia exemplos agrícolas, para a nação entender bem o que ele estava querendo dizer. E um exército que assombrou a nação, que depauperou, que quase faliu, é um exército de gafanhotos, que consumiu o fruto da vide. Vocês vão ver que daqui a pouco ele vai afastar o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor.
esse grande exército, ele assombra, ele assola todo mundo. Mas tem um povo em que o gafanhoto assola toda a região e fica só uma estradinha verde assim, bem no meio, que eles não passaram. Por que não passaram ali? Porque ali mora um crente. E ali não passa. Passa e derruba tudo. Dissolve o mundo. Assola, assombra. Mas tem uma faixa verde. Deus está falando para os animais, não fiquem com medo. Né? Aonde passou esse grande exército, agora eu vou fazer o exército ir para longe. O exército de gafanhotos. O exército é tão bravo que esse gafanhoto destruidor que aparece aí, o nome dele na Bíblia é Caterpillar, viu? Ele foi traduzido gafanhoto destruidor. O nome é Caterpillar, que dá nome a essas máquinas agrícolas, colheitadeiras, essas coisas, é o nome do gafanhoto. Esse exército, ele vem e assola nações e o mundo. E a nossa nação estava sendo assolada, roubada. 700 bilhões do BNDES, sei que lá, bilhões da Petrobras, e bilhões de não sei o que mais. Estavam sendo devorados. O que é isso? Gafanhoto. Mas a sorte do Brasil mudou. Cortamos a cabeça da serpente. A serpente, o 9 dedos, ele falou assim: vocês acham que eu morri? Né? Mas vocês me feriram o calcanhar, mas eu estou aqui vivo. Ele disse isso. Agora pisamos na cabeça dele, porque é isso que a Bíblia diz. E agora o Brasil vai parar de ser roubado. E esse grande exército que assolou a nossa nação vai ser posto fora. Esse ato que nós fizemos já está repercutindo. Tem gente se entregando a Jesus aí. E quem acompanha aí as redes sociais percebe, ministro e mais ministro e tome ministro. Gente temente a Deus agora. Gente que um dia vivia como se Deus não existisse. Hoje mesmo viu um testemunho de um secretário da cultura que foi curado. Milagre. E se converteu de todo o coração. E dá testemunho na frente de milhares de pessoas, ele, secretário da cultura, de que agora ele se converteu. O Brasil vai se converter. E se a tua casa se converter, você vai comer do melhor dessa terra. 2020 é um ano para crente, viu? E o exército que vai ser banido não vai te assombrar, não vai te assolar, não vai te alcançar. E ainda por cima, Deus ainda vai te restituir. Escuta só. Versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Olha, Ele está prometendo para nós aqui chuva na sua medida, que é para que a colheita não estrague, não alague e não seque. Tem que ser chuva na medida. A temporã, que é a chuva que cai ao longo do tempo, e a serôdia, que é a última chuva. Traduzindo para o português aqui, seriam as águas de março. Termina, últimas chuvas. Até a colheita poderosa. Vocês vão ouvir os noticiários de que o Brasil bateu outra vez recordes de agrícolas e de pecuária. E você vai ter que pagar mais caro o teu bife, porque nós vamos exportar todo o bife. Não tem jeito. Não fica triste. Deus vai te dar dinheiro para comprar bife. Bife argentino. Versículo 24.
Isso tem sido profetizado sobre o Brasil há 20 anos, e nós vamos ver isso agora. 2020, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Pode aplaudir. Glória. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então a gente vai se dar bem em 2020, pastor? A gente vai. A não ser que você pise na jaca. Porque dá para acontecer isso também. Dá para se afastar, dá para viver uma vida de independência, dá para você não vir no culto. Fácil. Dá para você andar no teu caminho. Dá para você dizer, eu faço lá as minhas orações. Eu louvo a Deus no banheiro. Dá também. Mas a religião, e Cristo não estabeleceu uma religião, Ele nos deu relacionamento. Exige que eu me deixe trabalhar, exige que eu me deixe transformar. Deus te ama do jeitinho que você é, viu? Diga para o teu vizinho, Deus te ama do jeitinho que você é. Mas diga para ele assim, mas Ele te ama tanto, diz para ele, mas Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele não te deixa desse jeitinho que você é. Ele te ama desse jeitinho que você é, mas te ama tanto, tanto, que Ele quer te transformar à imagem dEle. E quem se deixar transformar à imagem dEle, quem andar em família, quem se achar na família de Deus, quem estiver conectado ao corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não adoece. O corpo de Cristo não adoece. O corpo de Cristo não adoece. O corpo de Cristo, a palavra de Deus declara que colocavam os enfermos, os doentes, ao longo do caminho, para que quando Cristo estivesse por perto, eles pudessem só tocar a orla do Cristo, a orla das suas vestes. Porque se tocassem na orla das vestes de Jesus, do corpo de Cristo fluía virtude, e todos eram curados. Todos. Todos. Não alguns, todos. Mas isso é porque era Cristo, pastor. Não, mas aí veio Pedro. Pedro não é o sucessor de Cristo, mas ele era um apóstolo. Quem é o sucessor de Cristo? O Espírito Santo, que Ele enviou. Não vos deixarei sozinho, vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele é o substituto de Cristo, não é o Pedro. Mas o Pedro era um homem tão cheio do poder, cheio de Deus, que Jesus já tinha ido ao céu. Botavam os enfermos ao longo do caminho para que a sombra de Pedro pudesse tocá-los e eles sejam curados todos. E aí veio Paulo, o apóstolo Paulo, e a palavra declara que Deus fazia milagres tremendos pelas mãos de Paulo. E aí, tão grandes, que pegavam os lençóis onde Paulo dormia e levavam para os enfermos e punham em cima do enfermo para ele ser curado, por causa da unção do corpo de Cristo, que estava em Cristo, em Pedro, em Paulo e em você. Diga para o teu vizinho, a tua cueca é santa.
Diga aí para a tua vizinha, tua calcinha é santa. Vê lá o que você faz com ela. E com ele. O corpo de Cristo continua sendo saudável. E do corpo de Cristo flui virtude para curar. Encosta aí no ombro do teu vizinho e fala, estou precisando muito. Deixa eu tocar aqui em você. Porque Cristo habita nele aí do teu lado. Se a gente se deixar tratar, se a gente se deixar viver em comunhão no corpo de Cristo, nós vamos viver tudo isso aqui que eu li. As tuas eiras se encherão de cereal. As eiras, gente, olha aí, escuta aí. O que é uma eira, pastor? Uma eira é aquele monte plantado, agrícola. Você olha assim da estrada, vê aquela plantação que é uma montanha assim, um eirado. O eirado, aquele negócio alto assim, todo plantado. Tem aquelas ruas de plantações que você vê linda, de tudo quanto é tipo de coisa. O eirado. Já naquela altura, eles faziam uma casinha lá em cima, chama no canto do eirado. E a Bíblia diz assim, que é melhor você ir morar no canto do eirado, lá naquela casinha que servia de banheiro para os trabalhadores agrícolas, é melhor você ir morar lá no canto do eirado do que debaixo do mesmo teto com uma mulher rixosa. Rixosa e o que mais? Iracunda. Mulher irada e rixosa, briga por qualquer coisa. É melhor você ir morar no banheirinho, lá no canto do eirado. E aqui, gente, a Bíblia está dizendo que é para a eira se encher de trigo. E o lagar onde se pisam as uvas, e o outro lagar onde se pisam as azeitonas para fazer o azeite, vão estar cheios. O lagar vai se encher de mosto. Mosto, a Bíblia chama do mosto da alegria, é aquele vinho novo de mosto da alegria, porque está em fermentação, e você cheira aquilo, e começa a dar risada, gente, e fica bêbadozinho, só com o cheiro do mosto que flui do vinho novo, do lagar. E ele declara, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo, e de azeite, o lagar do azeite. E ele vai nos restituir os anos que foram consumidos por esse exército. Essa é a palavra que Deus me deu para trazer para você. Essa é a palavra que Deus me deu para trazer para você. Essa é a palavra que Deus me deu para trazer para você. E essa meia dúzia que diz, é para mim, vai viver isso aqui. Os outros que dizem assim, quero ver. Tá bom. Não vão ver nada disso. Nada. Se você vive sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu te prego essa palavra e você diz, que é isso, pastor? Me engana que eu gosto, vai. Tá bom. É ano após ano, após ano, após ano, que te abençoa a gente para o ano que vem, que vai ser ótimo. 2020, agora vai. E comigo nada. Pois eu te digo, querido, você está perdendo o bonde, porque para alguns foi. Para muitos foi. Mas para você, pode ser que você ainda está lá no meio dos gafanhotos, lutando feito doido. E quando você produz o gafanhoto, come. E você produz um pouco mais, vem o outro e destrói. Aí quando você vê que agora parece que renovou, passa um caterpillar. Mas agora Deus está falando para os animais. Não temam animais, porque os pastos do deserto reverdecerão. Aonde passou o caterpillar, que não sobrou nada, virou deserto, agora os pastos no deserto reverdecerão. Isso acontecerá no Brasil, porque depois da Inglaterra, que foi responsável pelo reino de Deus no mundo, no século XIX, depois dos Estados Unidos, que foi responsável pelo reino de Deus no mundo inteiro, no século XX, o Brasil deu a tocha da responsabilidade pelo reino de Deus, no século XXI, para nós.
Gente do céu. Eu vou viver isso aí. Você também, Dorinha? Oh, Jesus. Aleluia. Mais alguém? Você vai também? Já que ela mandou, eu vou. Eu te entendo, varão. Eu te entendo bem. Aproveita essa época aqui. Vai ficando cada vez melhor. É de glória em glória. É muita glória. Terminando. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Diga para o teu vizinho, ele está falando com você, que é de carne e osso. Falando contigo aí. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Eu já estou sonhando. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Coisa está preta, coisa está ficando ruim, o negócio está apertando, e está apertando, viu? No mundo inteiro. Está apertando para muitos, está melhorando para outros. E agora nós vamos viver dias em que ficará patente a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Cada ano que passa, isso está ficando mais patente. Tão patente, gente, que aqui na comunhão cristã, nós empregamos. Temos 150 funcionários. Amém? Enquanto todo mundo demite, a gente emprega. No meio da crise. Está patente a boa mão do Senhor sobre nós para gerir os negócios do reino. A gente cuida de pessoas que Deus mandou cuidar. Presta atenção. A gente cuida de pessoas que Deus mandou cuidar e tem que cuidar, é para cuidar. A verdadeira religião é cuidar da causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Do órfão, da viúva e do estrangeiro. Nós estamos cuidando desses que não têm nada. Da criançada. Isso é o que Cristo quer. Isso é o que é a verdade de religião. Nós cuidamos deles e, porque a gente cuida deles, Deus fez uma mirabolância aqui no nosso meio. Quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas as criancinhas. E a mãe de Moisés pegou Moisés e colocou num cesto e jogou ele no Nilo, no rio Nilo. É muito grande o rio Nilo. No cestinho, ele foi até ser achado pela filha de Faraó. A filha de Faraó tomou Moisés do cestinho no rio Nilo. Moisés quer dizer tomado das águas, tirado das águas. E aí, a filha de Faraó, o pai dela, tinha mandado matar toda a criançada. Porque no meio das crianças ia nascer um que ia libertar os judeus da escravidão de Faraó. Então ele mandou matar toda a criançada. A filha do Faraó tomou Moisés para criar. Ele era um dos filhos das hebreias. Ele que era o que ia libertar o povo da escravidão, foi poupado. Deus estava com ele ali. E aí,
Faraó disse para a filha, para ela arrumar uma ama de leite que pudesse amamentar a criança, porque a filha de Faraó não tinha dado à luz. Pegou o menino do rio. A filha de Faraó foi atrás e achou alguém que estava tendo leite para poder dar de mamar para o menininho. Quem era? A mãe do Moisés. Tinha acabado de dar luz ao Moisés, cheia de leite. E aí, o Faraó mandou pagar a mãe do Moisés para dar de mamar para o filho dela. O Faraó, que tinha mandado matar todas as criancinhas, olha como Deus faz. Deus vai tirar sarro da tua cara. O Faraó, que tinha mandado matar todas as criancinhas, manda pagar a mãe do cara que ele tinha que matar, era o único que não morreu, para ela dar de mamar para o filho. Não é brincadeira? Por que eu estou contando isso? Porque aqui nós vivemos essa realidade. E aquilo que a gente tinha que fazer, porque Deus mandou cuidar da causa do órfão, da viúva e do estrangeiro, Deus mandou Faraó pagar a gente para tomar conta deles, para fazer o evangelho. E acontecerá nestes dias que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Amém?